Professor, pelo amor de Deus, bote nossos pontos. Já tô agoniada, abrir aquele sistema e ver aquela nota vermelha chegar brilha de longe, igual sinal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Lobo. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu parceiro, amigão. Aí. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Fran. A Fran está disposta para escutar coisa do professor aí, mano. Que essa prova dele vai vir cunho. E aí, parceirinho? E aí, parceirão? Ô, João, não fala isso não, pelo amor de Deus, que a prova do Lucas vem desse jeito, que vem bem facita, é certeza. Olha a carinha dele aí, ó. Rapaz, aí. O professor vai ajudar a gente nessas provas aí, pessoal. Pô, vai. Ele vai dizer assim, ó. Não, pessoal, tem nada não. Isso aí não é de se preocupar, não. Vai ser só coisinha besta mesmo. Ele vai dizer isso aí, é a cara dele. Vai. Bom dia, galera. Falta mais alguém entrar? A Nayara, professor, eu acho. Vou ligar aqui a caixa de som. Bom dia, que agora eu estou com vocês. Bom dia, professor. Falta a Nayara, professor. A Nayara. Nayara já entrou. Aonde? Eu acho que ele entrou, não. aceitei ela, não. Não, ela tá aqui não. Isso pra mim que eu tinha aceitado. Para ela mandar de novo. Oi, Entrou, então, já. Aceitado aqui. Galera, bora começar a aula, né? Primeiramente, eu queria combinar uma aula de reposição com vocês. Eu queria saber quando é que vocês vão ter alguma folga pela manhã. Se não tiver, a gente marca em um contraturno. Né? Eu queria um horário que encaixasse tanto para físio quanto para fono. Um horário assim. Provavelmente sexta, não? Para fono fica meio difícil, porque a gente tem quase todos os horários completos. Não, eu digo assim, depois de 11h30, que seja de 11h30 a 12h20, por exemplo. Não, todos os dias a fono tem esse horário de aula. Então, bora marcar em um contraturno, pode ser assim, tipo 1h30 até 3h20, por aí. Daria para todos? Essa semana ainda, professor? Porque eu queria fechar logo essa carga horária dessa semana. Porque tá um pouco complicado, porque de manhã a gente passa a manhã todinha aqui, aí à tarde ia fazendo prova. Deixa eu pensar. É melhor no horário de 5h30, 6h, não, Felipe? Ei, gente, e depois dessa aula, vocês têm aula? Porque aí o professor podia esticar. Tem, mas a gente tem aula. Tem aula de saúde coletiva. Sim, tem aula também.
Amanhã a gente poderia até começar mais cedo, assim, pelo menos para pegar logo uma aula. O que é que vocês acham? Assim, começar umas 7h10, já que a gente já emendava 3. Não, professor, 7h10 tá bom. Pode ser. Por mim, não tem problema não. Se a gente quiser começar às 7 horas, nós estamos aí. Pois pronto. Se não ficar ruim para ninguém. Pois pronto. E aí, então amanhã a gente começa às 7h10, né? Já pega uma aula e vai até 8 horas, aí de 8 até o horário de fechar as outras 2 aulas. E aí ficaria uma aulinha para a gente pagar. A gente poderia, sei lá, pegar pelo menos só uma, pelo menos deixa eu ver aqui, quinta, sexta-feira a gente poderia, vocês vão começar, a aula também poderia começar cedo também na sexta, é um problema, 7h10. Aí seria só uma aula minha na sexta, e aí vocês teriam a aula seguinte do outro professor. Sexta a gente não tem aula adicional, não, professor. De fono. Fono não tem aula sexta, não? Não, a gente só tem hoje e amanhã. E físio? Só hoje e amanhã. Não, ele tá querendo falar, né, a respeito da aula dele, né? A gente dá uma aula mais cedo na sexta. Tá. Não, pode ser. Entendeu? A gente pegava um horário amanhã, na quinta, 7h10, e outro na sexta, 7h10. Só para poder fechar esses 2 horários. Aí é bom que não chocaria com nenhum nem outro. Por mim, pode ser. Tá certo, professor. Acho que pra gente difícil tá certo. Dá certo, professor, dá certo. Seria de 7h10 até a noite, pra sexta. Isso. Uhum. Só vai ficar amanhã, puxado da manhã, mas vai dar certo. É só uma vez, galera, é porque realmente tive um ocorrido que impossibilitou de dar aula, né? Não tava com nenhuma cabeça para dar aula na quinta, e aí falei com as coordenações para poder repor essa aula de alguma forma. Fique free. E aí, galera, assim, aí combinado, né? Sim. Amanhã 7h10 e sexta 7h10, não é isso? Isso. Tá ótimo. Aguardo todo mundo amanhã. Galera, sobre a prova tá fácil, tá bom? Não tá nenhum bicho de 7 cabeças, só são 5 questões, como vocês sabem. Se vocês pegarem o que vocês anotaram e o que tem no slide, responde a prova sossegadamente, né? Apenas leiam o enunciado, né, para saber o que é que está pedindo. O enunciado, ele também não está, assim, bicho de 7 cabeças para vocês passarem horas e horas para tentar entender o enunciado, não. Tá um pouco direto, né, o enunciado. Caiu uma questão de muscular, uma de cardio, 2 de respiratório e uma de excretor. Então, tá muito fácil a prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao enunciado, né, vocês podem vir me perguntar, né? Vocês perguntem aí para as líderes, olha, professor, o fulano está em dúvida de tal enunciado, tal questão. Aí eu posso esclarecer essa dúvida. Agora, a resposta não, né? A resposta vocês têm que pesquisar. Aí, vocês podem me perguntar, qualquer dúvida que tiver ao enunciado, vocês podem vir me perguntar. A prova, ela está, como vocês sabem, são 5 questões discursivas, e de acordo com as normas que as coordenações passaram para os professores, não responder prova apenas com sim ou não justificar em apenas uma frase, né, em uma linha. Pelo menos, claro que dependendo da resposta, dependendo do que o enunciado peça, vocês têm que responder pelo menos 4, 5 linhas, né? Se aquela questão que eu sei que dá para vocês comentarem ela em 5 linhas, vocês têm que comentar em 5 linhas ou mais, né? Se eu sei que aquela questão não dá para vocês comentarem em 5 linhas, dá para comentar em mais ou menos 3 linhas, comentem em 3 linhas. Não me venham comentar com 1 linha, 2 linhas, que eu vou considerar bem menos o valor da questão, né? Por exemplo, se eu perguntar como ocorre a formação da urina. Então, a formação da urina, vocês sabem
que ela dá para fazer uma resposta em mais de 5 linhas, né? 5 linhas ou mais, até porque são 3 etapas. E aí dá para vocês discutirem em pelo menos 5 linhas. Então, coloquem, né, dessa forma, 5 linhas ou mais. Agora, por exemplo, se tiver alguma questão que tem letra A ou B e C, né, que seja bem detalhada, A, B, C. Eu sei que, por exemplo, na letra A não tem como responder em 3 linhas, só dá para responder em uma linha. Tudo bem, não tem problema, até porque eu sei que a questão só dá para responder em uma linha, eu acabo escalonando ela, né? E boto A, B, C, justamente para isso, para poder, no final, totalizar um número bacana de linhas, né? Então, a primeira questão, por exemplo, tem letra A e B. Dá para você responder, por exemplo, letra A dá para responder em 2 linhas, letra B em 2 linhas, tá bom? Lembrando que a fonte é Arial, né? Acho que é Arial que eu botei, Arial 12, não bote nem maior nem menor. Quem for fazer a mão, a punho mesmo, não botem letra gigante não, tá bom? Botem letra normal e escrevam separadamente. Assim, primeira questão, terminou a resposta da primeira, solta uma linha, né? Salta uma linha e passa para a segunda, sempre deixando espaço entre uma questão e outra para não ficar muito emendado, tá? Pessoal que for responder no computador, eu botei a resposta, o local da resposta, uma letra R, e ela está em azul. Deixem em azul, eu quero que vocês escrevam em azul mesmo. Por quê? Porque na hora da correção, quando eu for abrir os arquivos, eu já vou direto para a resposta, né? Ou seja, eu não perco tempo tentando saber quem é a pergunta, quem é a resposta. Por isso que eu não quero que botem em preto, que vai estar a mesma cor da pergunta, e aí eu vou perder muito mais tempo. É muito arquivo. Quando eu abro o arquivo, já vou direto na resposta em azul, e aí eu já corrijo ali. Professor, mas vai ter algum problema para o senhor? É porque, tipo, o método que eu gosto de fazer, que também é mais fácil para mim, é, tipo, botar as respostas em uma folha separada. Pode ser? Tem algum problema para o senhor? É a mão que quer fazer? Não, vou fazer no computador, mas, tipo assim, na última folha, aí, tipo, tem a prova, né? Aí, a folha da prova, eu quero fazer em outra folha. Pode Aí ser. tem algum Não. Tem aí fica mais fácil para corrigir também. Tá bom, pois tá, tem problema não. Quem quiser fazer assim também tem problema não, que eu não vou ler a pergunta, né? Eu já sei, vou logo direto nas respostas. Tá. Mais para mim é mais rápido a correção. Você vai querer referência? A referência vocês podem colocar o do Guyton, viu? Vocês procurem na internet, tem a referência do Guyton, né? O Tratado de Fisiologia Médica. Vocês procuram referência no Guyton, que tem. E vocês podem botar sua referência do Guyton, viu? Porque eu sei que as respostas que vocês vão colocar são as respostas que vocês viram durante a aula, que eu ditei para vocês, né? É exatamente isso que eu ia dizer. Eu vou botar referência no meu caderno, explicação do Lucas. Vocês podem botar só uma referência no final, né? Vocês podem botar Guyton, vocês podem botar no final da prova, você bota lá a referência do Guyton, né? E botem a outra, bota só assim, e observações anotadas pelo professor durante a aula. Pronto. Pronto, tá ótimo. Viu? Hoje a gente vai concluir só o assunto de escritor, tá? E aí, terminando essa aula, até mais ou menos umas 12 horas, eu já vou estar postando a prova, né? Lá nos informativos e o local de postar a prova, de vocês colocarem o arquivo no EAD, tá? Lembrando, vocês sabem, é uma semana, né? Um prazo extenso, vocês vão estar bastante tranquilos, relaxados para fazer essa prova, então tem bastante tempo, né? Não vai ter aquela pressão de sala de aula, né? E não vai precisar ter aquele aperreio, né, Keila, de estar faltando 30 minutos e deixar a prova em lápis, né, por exemplo. Então, vocês vão ter um tempo suficientemente enorme para poder realizar essa prova, né? Tá muito fácil, viu? Tá muito fácil a prova. Eita, que deve estar tão difícil que esses dias todinho eu tô achando que eu vou ficar só em fisiologia.
Ah, Porque não, até a gente, tá tão atividade, eu fácil. já cacei um tesouro. Agora eu acho o tesouro. Agora dá certo. Não, gente, tá muito fácil. Vocês pegarem a prova, por isso eu coloquei a pontuação nelas, que eu nem lembro. Coloquei. Vocês sabem, né, que a prova vale 7 e os trabalhos que vocês fizeram vale 3. E professor, bote os Hum, pontos da primeira, que eu não aguento mais ver aquela nota eu daquele vou jeito. ajeitar, vou ajeitar. Olha, essa prova, se vocês responderem direitinho, vocês têm como recuperar, né, a primeira nota tranquilamente, né? Ótimo. Vocês têm como recuperar, tá muito, muito fácil, né? Pessoal, que tal o senhor deixar essa aula para amanhã, que o senhor vai dar hoje? E aí o senhor comentar a prova com a gente agora, é mais fácil. Pra gente ficar mais calmo, quando for fazer a prova, ficar mais tranquilo. Que Não, tal? mas tá muito fácil, ó. Como eu falei pra vocês, Meu o Deus do sistema céu, tá fácil muscular, nada, senhor. Professor, quando vocês pegarem a prova, quando vocês abrirem a prova, vocês vão ver direitinho, né? A pergunta, ela tá bem direta, né? Até a pergunta tá bem direta. Explicar mecanismo tal, explicar as fases tal, explicar a formação de tal, explicar as causas de coisa tal, como ocorre mecanismo tal. Basicamente, a prova é só mecanismo. De todos Não que é você... caso clínico, não, né, professor? Não. ótimo. Né? A prova é tudo mecanismo de que vocês estudaram de todos os assuntos. Não tem para onde correr. É mecanismo de como ocorre contração muscular, mecanismo de fase de ventilação pulmonar, mecanismo de regulação do fluxo sanguíneo, mecanismo de contração muscular, né? Já falei, mecanismo de formação de urina. Então é só mecanismo a prova, galera. Não tem para onde correr. Professor, Hum. você já conferiu o seu e-mail, se você recebeu os trabalhos pelo e-mail? Eita, vou conferir agora logo. Deixa eu olhar bem aqui. Porque eu enviei o segundo mapa mental por lá. Deixa eu só dar uma olhada. Vou tirar esse final de semana para corrigir tudo. Eu ia tirar uma semana passada para corrigir, só que aí eu tava sem um pingo de cabeça. Não tinha psicológico nenhum para fazer nada. Aí eu vou corrigir esse final de semana. Chegou, Nayara. Tá bom, graças a Deus. Vamos lá. Sim. Abrir aqui o slide. Falta pouco para a gente terminar, tá? Só colocar aqui. Pronto, tá todo mundo conseguindo ver o slide? E agora? Sim. Pois pronto. Agora, na aula passada, a gente parou. Peraí, ainda que travou aqui meu mouse. Peraí, ainda, galera. Deu uma travada agora aqui, não sei o que foi. A gente parou na terceira etapa. Peraí, ainda, galera. Tá travando. Pronto.
Parou era a terceira, era a última, né? Da formação da urina, né? Então, a gente viu na aula passada como ocorre essa formação da urina, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre esses compartimentos de líquidos corporais, né? Não é algo novo também, até porque você já tem noção do que isso vai representar, né? Naquela primeira aula que a gente viu lá de líquido intra, líquido extracelular, né? E onde está essa questão da urina aqui, né? De como ocorre essa reabsorção de água. Então, ó, podemos dizer que a água corporal total, vou botar o laser aqui, que a água corporal total é a soma do líquido intra e o líquido extra, né? A gente sabe que a água que tem no nosso corpo, né? Vocês sabem que essa água, ela representa aproximadamente 70% no corpo de um indivíduo jovem, né? E vocês sabem que quanto mais novo, né? Quanto mais neném, quanto mais criança for, mais água aquele indivíduo vai ter, né? E quanto mais idoso for, menos água aquele indivíduo vai ter, ou seja, menos líquido intra e menos líquido extracelular você vai ter. Em um ser humano adulto, pesando 70 quilos, mais ou menos, cerca de 60% deste peso corresponde à água corporal total, né? O que daria cerca de mais ou menos 40 litros de água. É muito, né, galera? O líquido intracelular corresponde a mais da metade do líquido total. Vocês estão vendo? O líquido que está lá dentro das células corresponde a mais da metade, corresponde a mais ou menos 66%, né? O líquido extracelular é constituído pelo plasma, como vocês já sabem, e pelo líquido intersticial. Olhem aqui, ó. Está aqui a membrana da célula, né? Vamos categorizar mais ou menos como se fosse numa faixa de 40 litros, né? Como foi abordado aqui, ó. Desses 40 litros, mais ou menos 28, né? Estão dentro da célula, né? Estão no líquido intracelular, aproximadamente. Os outros 14, vocês podem observar, ele vai estar aqui, ó, fora da célula. Lógico, né, que não vai ser 40 total, como eu disse, é aproximadamente, tá? Aproximadamente. Então, para vocês terem noção, 28, a maior parte, vai estar sempre dentro da célula. A outra parte, né, vai estar fora da célula, a menor parte vai estar fora da célula. E uma menor partezinha ainda vai estar na corrente sanguínea, lá no plasma, tá? Ó, daquele líquido extracelular, 11 irão estar no interstício, né, mais ou menos dos 14 aqui, ó, e 3 irá estar no plasma, né? Então, pra vocês terem noção, observem aqui que vocês podem ver setas, né? Professor, o que é que representa essas setas entre o líquido intra e o líquido extra, né? Você sabe que todos esses compartimentos aqui, galera, de líquido do organismo, eles vão estar sempre se comunicando. Por que vão estar sempre se comunicando? Vocês estudaram que deve haver a homeostase, deve haver o equilíbrio entre o líquido intra e o líquido extra. É por isso que eles vão estar sempre se comunicando, para justamente manter esse equilíbrio entre os diferentes compartimentos corporais, tá bom? Ah, galera, e uma coisa, né? Que a única maneira, é claro, a única porta, digamos assim, a única porta de entrada desses líquidos corporais, a única maneira de você, a única maneira de entrada desses líquidos corporais, digamos assim, é justamente por meio da ingestão de água, né? Então, ou seja, vocês precisam beber água. É por isso que sempre há aquele lembrete, né? Bebam água, bebam água, bebam água. A água, vocês sabem quais são as funções da água. Uma delas é para manter a homeostase, para manter esse equilíbrio de íons, bom? Aí, por exemplo, professor, se caso eu beba, por exemplo, caso eu ingira, caso eu vá ingerir, né, uma água que tem grandes quantidades de sais, né,
essa pressão osmótica, por exemplo, não vai facilitar a transferência desses sais para esses compartimentos, né? Só observação, que a gente deve beber uma água numa concentração adequada de sais minerais, tá? É por isso que há uma certa, digamos assim, um certo controle fiscal de água minerais em todo o mundo, viu? A gente não pode beber uma água que contém tantos sais, nem de mais, nem de menos, tá? Isso não vai regular essa concentração de líquido intra e líquido extra, vocês sabem, viu? Imagine se você toma uma água com muitos sais que contém, por exemplo, íons sódio. Vocês sabem que lá no líquido intracelular vai estar lotado de potássio, né? E fora vai estar lotado de sódio. Então, professor, eu bebi uma água que tinha tanto sódio, aí o que acontece? Vai causar um desequilíbrio desses compartimentos, como vocês já estudaram, né? Então, tenham em mente que, justamente, a maior parte da água vai estar presente no líquido intra e a menor parte no líquido extra, tá bom? Isso vocês já memorizaram já, né? De boa, não é a primeira vez que eu mostro um quadro como esse. Vocês viram lá na primeira aula que a gente teve no começo do semestre, que o sódio está mais localizado extracelular do que intra. O potássio está mais localizado intracelular, né? O cálcio, ele está mais extra. O magnésio está mais intra, e por aí vai. Lembra até que eu falei para vocês, esses são os 4 principais, né? O cloreto também, ele é principal. O cloreto, ele está mais extracelular, tá? São os 5 íons mais principais. E lembrem que, fora isso, vocês tinham também, nesses compartimentos, aminoácidos, tinha creatina, né? Tinha glicose, oxigênio, fosfato, proteína, né, que é aminoácido, falei, ureia, olha aqui onde vai entrar a questão da formação da urina, olha aqui a ureia. A ureia ela tem a mesma quantidade, tanto no plasma, né, no líquido extra, quanto no líquido intra, né, praticamente. Aliás, tem mais no extra, porque juntando o plasma e o interstício, né, que já daria 8. Então, temos mais ureia no líquido extracelular do que no líquido intracelular, bom? Proteína, temos mais no líquido extracelular do que no intra. Vocês sabiam disso, galera? Tá lá, que é a primeira vez que eu tinha visto. Quando eu vi, eu disse, rapaz, não é possível. Ainda bem que eu não gosto de piscina. Sério? Gente, no calor desse, eu não tô desejando um mar, uma piscina, qualquer coisa que eu me jogue assim dentro da água. Até uma banheira, se pudesse. Só para eu não sair de dentro. Ficar de molho, sabe? Eu não sabia, né? Eu já entrei em piscina em que eu, quando abri os olhos, ardia, né? E sempre eu achava que era por causa... Não, era por causa da urina. Tô descobrindo agora, pois agora eu sei. Toda vez que eu entro aqui em casa, após comer as meninas mijando dentro da água. Já me estragou, professor. Agora vem aí, viu? Eu sempre soube que era pelo cloro. Os olhos e a boca. Né, minha gente? E quando você bebe a água? Eu sabia que ela sabia quando eu dizia ela, Ai, você vai secretar. Felipe, isso é nojento, Felipe. O bem é que você vai secretar de qualquer forma aquele mijo, né? Você engoliu o mijo de outra pessoa, você vai secretar da mesma forma. Pessoal, tá bom. Pula aí. Aguadinho? Tem gente que... Vocês sabiam que eu tava assistindo um negócio não sei se era no Discovery, não lembro, né? Que tem gente, por exemplo, você tá lá no deserto, aí você não tem água, você tá numa situação de desidratação. O que é que você pode fazer naquele momento? Beber a urina. A urina. Você pode beber um pouco da sua urina. Ela vai lhe dar uma rápida, como eu posso dizer, uma rápida hidratação, assim, por pouco tempo, né? Questão de minutos. Né? Ela não vai prolongar a sua hidratação. Então, em casos de sobrevivência,
como esse tipo aí no deserto, você pode beber a própria urina, que ela vai lhe hidratar por um pouquinho mais de tempo, né? Você sabe que a urina tem água, né? E a urina é o quê, galera? Algo que o corpo não precisa mais. Então, aquela água que foi descartada pela urina, o corpo não está precisando, né? Aí o que acontece? Você mija e bebe. Aí ela vai lhe dar uma hidratação temporariamente, até porque a quantidade de água pela urina ainda não é suficiente, ainda mais se você está desidratado, né? Você não vai excretar tanto, você vai ter uma urina mais concentrada, né? Ao invés de ser mais, digamos, mais solúvel, sei lá, que tenha mais água, né? Vai ser mais concentrada. Você vai ser bem amarelinha. Em condições normais, ocorrem trocas diárias de líquidos e solutos entre o organismo e o ambiente externo, e também entre os diferentes compartimentos corporais. Mesmo assim, o organismo procura sempre manter constante a relação entre o volume total dos líquidos corporais e as concentrações de soluto, né? Dessa forma, é importante que exista também uma relação entre o ganho e a perda de volume líquido diário, né? Galera, essa concentração de soluto é a concentração de íons, que vocês viram, né, naquela tabela, a concentração de substâncias que tem naquela tabela que vocês viram. Então, é importante manter justamente a concentração de líquidos corporais, né, a quantidade de água, e manter constante a concentração dessas substâncias nesses líquidos corporais, nessa água, né, digamos. E vocês sabem que essa regulação, né, ela é feita por osmose, viu? Vocês estudaram o que é osmose, tá? Osmose é a passagem de líquidos, mas precisamente de água, tá bom? De um meio intra para um meio extra, né? Ou seja, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, né? E lembrando também, galera, tá certo, né? Meio menos com meio mais. Osmose. Osmose é parecido com transporte ativo. Tá certo. Meio menos para o meio mais concentrado, tá correto? E aí, galera, só que é a passagem de líquidos, é a passagem de água, tá bom? Então, quem controla essa relação entre o volume total dos líquidos corporais e as concentrações de soluto é a osmose, né? Essa relação acontece por meio de osmose, tá bom? Então, ó, só para deixar claro isso aqui, né, galera, que essa diferença osmótica entre o meio intra e o meio extra, galera, ela vai ser justamente feita, né, ela vai ser justamente realizada pela transferência de água, tá bom? Cerca de 200 ml de água são adquiridos com a oxidação de carboidratos por dia. Além disso, o adulto consome cerca de 2.100 ml de água por dia, né? Aproximadamente 2 litros, né? Então, é por isso que o recomendado é a gente ingerir pelo menos 2 litros de água por dia, né? O que totaliza mais ou menos 2.300. Então, galera, a pessoa pensa, professor, a gente só ingere água bebendo água. Não, também tem alimentos que vocês sabem que são ricos em água, né? Frutas são carboidratos, né? Frutas, por exemplo, laranja, maçã, melancia, que tem muita quantidade de água, que são carboidratos, e eles contêm água também. Então, a gente também tem água presente na nossa alimentação do dia a dia. E essa porcentagem que a gente consome de água que vem lá dos alimentos é aproximadamente 200 ml. E a gente consome mais ou menos 2 litros de água por dia, né, faz essa soma, dá um total aproximado de 2.300, por aí, tá bom? Ou seja, estas duas são as principais fontes de água no organismo, tá? Cerca de 700 ml de água são perdidos por dia. Então, da mesma forma que a gente consome água, a gente também perde água do nosso corpo, né?
E boa parte disso é justamente pelo suor, né? Pela evaporação através da pele, né? Que é pelo suor, ainda mais num tempo quente desse, com Teresina. Então, quanto mais a gente perde água, mais a gente tem que repor essa água, tá? Então, se a gente perde uma quantidade considerável de água, por exemplo, você pratica um esporte, você está jogando bola, jogando vôlei, o que for, você está suando muito, você tem que repor essa água, você perdeu muita água, você tem que repor essa perda de água, tá? E também a gente perde água pela respiração. Então, imagine aí você jogando bola. O que acontece na respiração? A ventilação pulmonar, ela aumenta, correto? Se a minha ventilação pulmonar aumenta, né, eu vou estar justamente liberando mais água, eu vou estar perdendo mais água. E ainda mais perdendo água também através do suor. Então, é uma perda de água dupla. Então, imagine aí você jogando bola, jogando vôlei, e não se hidrata. Né? E não se hidrata. Você pode ter uma consequência futura, por exemplo, uma consequência futura no rim, né? Um problema renal, né? Quem sabe uma pedra no rim, uma insuficiência renal. Então, como não temos controle sobre esta perda, ela é denominada perda insensível de água, ou seja, a gente não tem como controlar essa perda de água, tá bom? Então, é importante, onde para vocês, sempre se hidratar, tá bom? Só uma curiosidade que eu lembrei aqui, galera, que essa perda, né, pela pele, de água pela pele, ela é um pouco, digamos assim, minimizada, né, pela camada de células cutâneas. Então, as células da pele, elas conseguem minimizar um pouquinho a perda de água através do suor. Por quê? Porque a pele contém, as células da pele contêm colesterol. Colesterol é lipídio, é gordura. E vocês sabem que gordura não se dissolve em água. Então, essas células da pele, que são ricas em colesterol, elas conseguem, mais ou menos, formar uma espécie de membrana, né, de porteiros, que vão conseguir reduzir, minimizar essa perda de água através do suor, através da pele, tá bom? Um outro caso, por exemplo, você teve queimadura, né, você se acidentou, teve uma queimadura aí, né? Então, quando se perde esta camada da pele, né? Por exemplo, pela queimadura, galera, essa evaporação ela pode aumentar. É por isso que quem tem acidentes que a pessoa sofre queimadura, a pessoa ela se desidrata. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. A pessoa ela perde água, tá bom? Ou seja, porque justamente como essas células da pele foram lesionadas, né, pelo fogo, né, elas vão perder água, ou seja, elas não vão conseguir reter essa água no nosso corpo. Então, essa perda de água pela pele, ela não tem como ser minimizada, tá bom? Por isso que a pessoa que sofre queimadura pode chegar até 10 vezes o valor da perda de água através da pele, tá bom? Além disso, outros mecanismos, como a perda de líquidos através de suor e pelas fezes, auxiliam no balanço hídrico, auxiliam no balanço entre o consumo e a perda de água no organismo, né? Todo o restante da excreção de água é realizado pelos rins. Então, galera, né, ele citou aqui outros mecanismos, né, como a perda de água de líquidos através do suor e da pele. O suor já foi abordado, e pela pele, né, ou pelas fezes, perdão. As fezes também contêm água, é lógico, galera, né? Senão as fezes seriam duras, né? Então, vocês sabem que tem determinados alimentos que eles meio que tornam as fezes mais consistentes, né? Por exemplo, como tornar uma fezes mais consistente? Você sabe, tem que ingerir fibras, né? Fibras, elas conseguem reter a água nas fezes. Então, é importante comer alimentos ricos em fibras, que tornam as fezes mais moles, né, digamos assim, mais, como é que eu posso dizer, mais consistente e mais, não é nem mole, mais flexível, né, um termo. Então, galera, as fezes elas também contêm água. É necessário, né, que as fezes também contenham água que não foi utilizada pelo organismo. Fica claro isso, que era uma água que o organismo não
precisou, água em excesso, né? Se houver a necessidade de reter água no interior do corpo, a urina fica mais concentrada. É por isso, galera, que às vezes, né, por exemplo, durante tempos quentes, né, como Teresina, vocês já observaram que a maioria das vezes a urina ela vai estar concentrada, vai estar muito amarela. Justamente porque isso é um controle do organismo para evitar justamente algum problema renal, para evitar justamente a falta de água no organismo. Então, o corpo ele retém a água no interior, e a urina, ela vai ser a urina mais concentrada, vai ter mais soluto, tá bom? Havendo excesso de água no corpo, ou seja, se em tempos frios você beber muita água, você vai observar que a urina vai ficar mais clara, né? Ou seja, menos concentrada. E este balanço ele é realizado com a maior ou menor reabsorção de água nos túbulos renais. Então, aquele processo que a gente observou da formação da urina, onde ocorre, né, essa reabsorção de nutrientes, de água, ela fica maior ou menor dependendo do clima, né, local, dependendo da necessidade de água do corpo, do organismo, viu? E como vocês viram, quem é o principal hormônio que regula o equilíbrio hídrico é o hormônio antidiurético, né? O ADH, aqui é porque ele está em outra sigla, porque o H de hormônio, A de antidiurético, tá? Mas vocês podem encontrar muitas vezes ADH, né? Que é a sigla, eu acho que é em inglês, antidiurético hormônio, né? Então vocês podem encontrar muito como HAD ou ADH, viu? Que é o hormônio antidiurético. Vocês sabem, eu falei para vocês que ele é liberado pela hipófise e promove essa retenção de líquido, né? Concentrando a urina, tá bom? Balanço hídrico também, ainda continuando sobre o balanço hídrico do organismo, galera. O cérebro, ele é quem comanda a nossa vontade de beber, né? É informado se a quantidade de líquido no plasma está baixa. Então, galera, irão existir lá no nosso cérebro, né? Irão existir lá no nosso sangue quimiorreceptores, né, que vão detectar justamente se o sangue está muito concentrado, né? Então, se o sangue estiver muito concentrado, eles vão informar lá no hipotálamo, deixa eu ver se aqui tem não, hipotálamo, eles vão informar lá no hipotálamo, lá no cérebro, né, que a hipófise deve ser ativada, tá bom? E lembra, o que é que a hipófise ativa? O hormônio antidiurético, que é quem libera o hormônio antidiurético, tá? Então, tenham em mente que o nosso cérebro, ó, ele é quem comanda a nossa vontade de beber. Então, se os quimiorreceptores, né, que está lá no sangue da gente, se ele detectar que o sangue está muito concentrado, eles vão informar lá o hipotálamo e vão fazer com que a hipófise seja ativada, né? E essa ativação da hipófise, ela é feita justamente por esses neurônios supraópticos, tá bom? Esses neurônios supraópticos, é eles que vão ativar a hipófise. E uma vez a hipófise ativada, ela vai liberar o hormônio antidiurético. E o que é que o hormônio antidiurético faz? Vai reter a quantidade de água, né, do organismo, diminuindo esse fluxo de urina, tá? Deixa eu ver aqui. Ainda tem aqui os barorreceptores, né? Os barorreceptores, galera, quando eles detectam uma queda na pressão arterial, como vocês já estudaram, né? Eles vão atuar através da mesma região lá do hipotálamo, induzindo também a liberação de ADH, tá bom? Então, o aumento dessa volemia, ou seja, o aumento do volume de líquido no sangue, leva a um aumento da pressão arterial. Então, justamente, os barorreceptores também atuam, justamente quando eles detectam essa queda da pressão arterial, eles vão atuar através da mesma região lá do hipotálamo, que nem os quimiorreceptores, né? Ativando a hipófise liberando hormônio antidiurético. Então, tem as mesmas, digamos assim, os mesmos mecanismos de liberação de ADH, né? De ativação de ADH. Ou seja, o aumento
desse volume de líquido no sangue, ele vai levar a um aumento da pressão arterial, tá bom? Olha aqui, alguém me perguntou na aula passada sobre o álcool, né? Quem bebe muito vai perder muita água, né? Então, é por isso, galera, que o álcool, como falei para você na aula passada, o álcool ele vai inibir essa produção de ADH, ou seja, o álcool ele vai inibir diretamente a hipófise, tá? E a hipófise, como eu falei para vocês, é quem libera o hormônio antidiurético. Então, quando você bebe muita cerveja, muita cachaça aí, né? A Carol que me diz, né? Carol aí, aquela aí, ó, aquela disse que gosta de tomar muita pitu aí, final de semana. O que acontece? O álcool, né, ele vai inibir essa produção de ADH pela hipófise, né? Portanto, a pessoa vai o quê? Perder muita água, até porque vocês sabem que a função do hormônio antidiurético é reter a água no organismo, tá? E diminuir o fluxo de urina, consequentemente. Então, bota na cabeça de vocês que o álcool inibe a ADH. Professor, então a gente tem que tomar uma geladinha e um copo de água. Uma geladinha e um copo de água. Justamente, né? Mas aquela coisa, né? Ele vai minimizar, vai minimizar muito a perda de água, mas nem tanto. Por que também? Porque, de qualquer forma, você vai estar ingerindo álcool o tempo todo. E o álcool vai estar o tempo todo inativando a hipófise. Ou seja, o tempo todo não vai haver produção de ADH. De qualquer forma, não vai haver produção de ADH. Você beber água durante a ingestão é importante para a questão também de manter o funcionamento dos rins. Mas vai minimizar a perda? Minimiza, tá bom? Minimiza um pouco essa perda, né? Mas nem tanto, porque o ADH, de qualquer forma, não vai adiantar você beber água, sendo que o ADH vai estar o tempo todo sendo inibido, porque você não vai parar de beber álcool. Agora, qual é o certo? Vamos supor que você tomou uma cerveja. Não, começou a beber nesse momento. Daqui uma hora, você para de beber cerveja, né? Pronto. Aí daí você vai, bebe uns 2, 3 copos de água para justamente repor um pouco, né, essa perda de água. E sempre que você ir no banheiro, perder água, você, querendo ou não, vai acabar sentindo sede. Quem que nunca sentiu sede numa ressaca, por exemplo, né? Então, é normal que você vá beber água logo em seguida, né? Então, o mais correto seria isso, né? Você terminar de beber cerveja, beber a sua cachaça, depois, terminou tudo, você vai lá, toma um copo de água, 2 copos de água, e, de qualquer forma, você vai estar excretando essa água, você vai perder água de qualquer forma, mas é bom que, ao longo do dia, você mantenha controlada essa ingestão de água, né? Até que você bebeu pela manhã, tá bom? Deu mais ou menos para vocês entenderem, né? Que não vai adiantar muito você estar bebendo cerveja, bebendo água, bebendo cerveja, bebendo água, bebendo cerveja, bebendo água. Porque, de qualquer forma, o álcool vai estar sempre inibindo o ADH. Então, é melhor você terminar de beber sua cerveja e, ao longo do dia, você aumentar a ingestão de água, tá? Então, a ingesta de grande quantidade de líquido também favorece a formação de grande quantidade de urina. Então, da mesma forma que o álcool inibe, né, esse ADH e ainda facilita essa formação de grandes volumes de urina, ou seja, você vai perder muita água na urina, da mesma forma, se você ingerir muita água, o corpo não vai precisar de tanta água, né, que você ingeriu e vai acabar também liberando na urina. Você vai ter uma urina mais diluída. Por isso, quando se toma cerveja, que é ingerida em grandes volumes e contém álcool, há uma grande necessidade de urinar. É horrível, né? E principalmente, se eu começar a beber, acho que de copo em copo eu tô indo no banheiro. Eu acho que é horrível. Isso aí é um saco. Ainda mais em festa. Você já pensou? Eu já tive festa, que eu acho que foi até um show de Jorge Mateus que tinha lá no Atlantic City, né? Em 2012, por aí.
era um Vila Mix, não lembro nem o que era, faz tanto tempo, acho que foi 2012. Eu, né, tava bebendo, claro. O ruim que lá o palco é bem do outro lado, assim, do Atlantic City. O banheiro é lá na entrada. E lotado. Então, eu pensei, disse, agora? Não tô mais aguentando. E para eu ir pro banheiro, e cheio de gente, né, no meio do caminho, eu ia perder o show todo. Eu ia demorar 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E aí eu disse, e já tinha ido já uma vez, tinha demorado horrores, e aquela agonia de passar entre o povo, e disse, agora? Eu não vou ficar sem beber também no show, né? Não faça isso, né? Oi, professor. Ainda bem que tinha uma garrafa, só terminar aqui, ainda bem que tinha uma garrafa de água mineral seca, eu me abaixei debaixo da mesa, vocês sabem o que foi que eu fiz debaixo da mesa, enchi a água, a garrafa de água. Viu? É porque, minha filha, não tinha... Vantagens de ser homem num show, né, professor? Isso quando era jovem, né? Hoje eu não faço isso, não, né? Quando era jovem... Professor, nessa época você era adolescente, né? Pois é, né? Eu era jovem, eu era sem juízo, né? Um pouco na época, então... E era a única maneira, né, galera? Acho que na época eu tinha pouca vergonha. Mas na época era o jeito. Sim. Alguém... Professor, onde é que é produzido o hipotálamo? O hipotálamo, ele não é uma substância para ser produzido. O hipotálamo é uma glândula endócrina, né? Lá no cérebro. Isso, fica lá no cérebro. Fica próximo à hipófise, tá bom? Ela não é uma glândula endócrina, tá bom? Ela não é um hormônio, não é uma substância, tá bom? Aí, o hipotálamo, ele vai controlar outras glândulas. Por exemplo, ele controla a hipófise, né? Então, o hipotálamo, como aqui foi abordado, quem estudou, o hipotálamo é quem vai ativar a hipófise, e, por sua vez, a gente viu que ela vai ativar a produção de ADH, ela vai liberar a produção de ADH, e a ADH vai realizar a sua função aqui, diminuindo o fluxo de urina, né, e retendo mais água no organismo. Nos casos em que precisamos aumentar o volume de líquido no sangue, né, o organismo tem mais uma ferramenta. Olha aí, galera, tá vendo? Então, o organismo tem mais uma ferramenta. As glândulas suprarrenais liberam aldosterona, que é um hormônio também que leva à reabsorção de sódio e, portanto, de água. Olha aí, vocês já viram isso aqui lá, né? No sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Só que não é muito voltado para controle lá de pressão. A aldosterona aqui, né? Voltando assim, levando mais para o lado de reabsorção de água, a aldosterona, vocês viram que ela leva à reabsorção de sódio, né? Ou seja, vocês viram isso, que o sódio é importante para o aumento da pressão arterial. Então, quando o sódio é reabsorvido, né, ele volta para a circulação sanguínea, né, ele volta lá para o sangue, o sódio, consequentemente aumenta a minha pressão arterial, correto? A gente viu isso lá no sistema cardiovascular. Quanto mais sódio tem na minha corrente sanguínea, mais alta a minha pressão arterial, né? E, então, a aldosterona, quando ela é liberada lá pelas suprarrenais, ela vai fazer com que haja essa reabsorção de sódio, ou seja, o sódio ele volta para a corrente sanguínea. E o que é que o sódio faz, galera, além disso? Ele vai acabar levando consigo a água, né? Ou seja, o sódio ele vai ter justamente essa capacidade de reter a água consigo, ou seja, vai levar consigo a água para a corrente sanguínea. Então, lá na corrente sanguínea, onde estava baixo, o meu volume de líquido no sangue vai acabar aumentando, bom? Por exemplo, também vamos supor que quando vocês comem comida muito salgada, uma pizza salgada, qualquer comida salgada demais, o que vai acontecer, galera? Vai acontecer o aumento da concentração de sódio lá no líquido extracelular, correto? Então, o aumento daquela concentração de sódio lá no líquido extracelular, ele tem que ser controlado, viu? E uma maneira de controlar essa concentração de sódio lá no líquido extracelular é o quê? Bebendo água, bom? É por isso que se você comer uma comida muito salgada, você vai estar o tempo todo
bebendo água depois. Você já percebeu, você sente uma sede danada. Você come uma comida salgada, um pastel salgado, qualquer comida salgada, você vai estar ingerindo água para poder justamente controlar essa concentração de sódio lá no líquido extracelular, tá bom? Né, ó, eu acho esses memes tão... Ai, ai. Eu já vi isso aqui, eu acho que foi nas pegadinhas lá do Silvio Santos, né? Eu me acabava de rir, as pegadinhas lá do Silvio Santos. Você quem já viu? Falando aqui agora dessa questão dos diuréticos, né? Para o lado dos diuréticos. A urina proveniente dos ductos coletores flui para os cálices renais, que se contraem peristalticamente com a pelve renal, empurrando a urina para os ureteres, que por sua vez leva a urina até a bexiga. A urina é armazenada na bexiga, então excretada pela uretra. O controle da micção é realizado na bexiga, que possui um reflexo para a micção, galera. Então, galera, à medida, né, que a bexiga ela vai se enchendo de urina, galera, irão haver receptores sensoriais que vão estar lá dentro da bexiga, né? Então, esses receptores sensoriais que estão lá dentro da bexiga, eles vão perceber, né, o estiramento dessa parede da bexiga, né, e vão perceber essas ondas de contração, né, essas ondas de contração da bexiga vão começar a surgir, e esses sinais sensoriais, eles vão ser conduzidos, né, lá para a medula espinhal, pelos nervos pélvicos, viu? Lá pelos nervos. Alguém pediu para adicionar? Só ver aqui. Ana Caroline. É da turma de vocês? Não que eu lembre. Eu não conheço. De fono, acho que não, professor. Não conheço muito, não, essa aluna, Ana Caroline. Nem ela foi de outra disciplina de fone. Não sei, eu aceito, não, aceitei, não. Eu não aceitei, não sei quem é. Se não assistiu na aula desde o começo. Se for daqui da turma, ela fala no grupo. Pois pronto. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou ter que repetir tudo, que eu até me perdi no meu raciocínio. Ó, galera, aqui tá falando a questão do controle para micção, né? Como é que você consegue, como é que a urina, por exemplo, como é que você consegue segurar o xixi, né? Tem gente que tem a bexiga que consegue segurar o xixi por muito tempo, tem gente que já não consegue, né, segurar por tanto tempo o xixi, né? Então é mais ou menos, falando cientificamente, né, mais ou menos isso aqui, né, que à medida, galera, que essa bexiga ela vai se enchendo de urina, de xixi, né, vão haver receptores lá dentro da urina, dentro da bexiga, né, que vão perceber esse estiramento lá da parede da bexiga e vão acabar começando a gerar onda de contração. Então é por isso que quando você está apertado, né, que você fica, não é que você vá sentir aquelas contrações, você já não consegue segurar, você fica com aquele aperreio. Aquele aperreio são as contrações, as ondas de contração que são originadas justamente por meio desses receptores, né? Os receptores vão detectar que a bexiga está cheia de urina e vão começar a levar a essa ativação de contrações na bexiga, né? Aí, beleza. Então, esses sinais sensoriais, eles vão ser conduzidos lá para a medula espinhal, pelos nervos pélvicos, voltando depois por uma maneira de reflexão, né, por uma via reflexa para a bexiga, né? Falando de forma científica, é como se fossem neurônios que estão presentes na bexiga, que vão detectar que a bexiga está cheia e vão começar a liberar ondas de contração da bexiga, né? Aí o que acontece? Quando detectou, né? Ou seja, esses neurônios, vocês sabem que a gente estudou lá na parte de sistema nervoso, que irão haver neurônio sensitivo, que vai detectar o que está acontecendo ali, ó, naquele momento, e depois vão mandar essa mensagem lá para a medula vai interpretar
e liberar uma resposta por meio do neurônio motor, correto? Então, é isso que acontece. Os neurônios sensitivos, eles vão perceber que lá na minha bexiga vai estar cheio de urina, eles mandam ó, esse comandozinho lá para a medula vai interpretar, e por meio dos nervos pélvicos, que são neurônios motores, né, nervos motores, eles vão começar a realizar essas ondas de contração da bexiga, para tentar ó, expulsar essa urina, tá? E quanto, né, à medida que essa bexiga ela continua se enchendo, esses reflexos de micção, eles vão aumentar. Então, é por isso causando ainda mais contrações cada vez mais fortes. É por isso que você fica aperreado. Você fica aperreado tanto para mijar, que quando você mija, parece dar um alívio, né? Aquele alívio, assim, ufa, né? Justamente porque que quanto mais você prende, mais essa micção, ela aumenta, né? Mais esses reflexos de micção aumentam, né? Você fica mais aperreado ainda, as contrações aumentam mais ainda, né? E faz com que o músculo da bexiga, né? Ele aumente ainda mais o seu grau de contração muscular, tá bom? Por isso que você acaba sentindo aquele alívio depois de uma longa demora para urinar, tá bom? O volume urinário pode ser controlado também pela ação de diuréticos, né? Ou seja, existem medicamentos que vão ter essa capacidade de aumentar o volume urinário, né? Existem medicamentos, por exemplo, furosemida. O furosemida é um dos mais utilizados, furosemida. Tem o Hidroclorotiazida, isso? Isso, hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, furosemida, tem vários outros, né? O mais utilizado, que é o furosemida, né? Ele é o mais, digamos assim, o mais comercializado, né? Ele é o diurético mais potente, tá bom? O furosemida, ele é o mais potente. Então, essa capacidade de aumentar o volume urinário, ele é mais ampliado, tá? O furosemida, dentre todos os medicamentos que são diuréticos, o furosemida, ele é o mais potente no mercado, tá bom? Professor. Oi. Por isso que quem tem problemas renais não pode tomar esse tipo de medicação, não é isso? Pode de forma alguma, tá bom? Quem tem problema cardiovascular, hipertenso, toma geralmente diurético, né? Assim, se vocês observarem, por exemplo, se não me engano, o atenolol, né? Não sei se eu acho que é o atenolol, que é uma das classes de antihipertensivo, ele também tem essa capacidade de realizar diurese, né? Ou seja, o paciente, por exemplo, que é hipertenso, o que é que acontece com o paciente hipertenso? O que é que ele tem lá no sangue? Muito sódio, né? Ou seja, ele tem que aumentar essa excreção de sódio para poder diminuir a hipertensão, né? Para poder diminuir a pressão arterial. Aí o que acontece? O paciente que é hipertenso, que está cheio de sódio lá no sangue, aquele medicamento que ele toma, além de controlar a pressão arterial, por um determinado mecanismo, que cada medicamento tem um determinado mecanismo de controle da pressão arterial, como vocês já estudaram, o atenolol, por exemplo, ele também tem essa capacidade de aumentar a diurese, ou seja, justamente para reduzir aquele líquido que formou, por exemplo, edema devido à hipertensão, ou, por exemplo, aumentar essa excreção de sódio através da urina. Tá bom? Então, o uso mais comum de diuréticos, ou ele é para diminuir um edema, que o edema nada mais que um acúmulo de líquido, né? Um acúmulo de líquido no organismo, e também o diurético é também muito utilizado para o controle da hipertensão, como eu acabei de falar. Ele diminui, ele aumenta a pressão de sódio que está lá no sangue para poder reduzir a pressão arterial. Professor, e se o paciente tiver as duas patologias, tiver tanto problema de pressão quanto problema no rim, tá lascado, né?
Pois é, aí o que acontece? Existem, né, alguns medicamentos que eles vão justamente atuar retendo mais a urina, né? Se ele for, por exemplo, um paciente que tem, que não tem, aliás, que tem algum problema renal, mas precisa controlar a pressão arterial, né? Ele vai tomar um medicamento separado para o controle, né, da urina, né? E um medicamento que não seja diurético. Vou falar para vocês, não são todos os antihipertensivos que são diuréticos, nem todos, tá bom? Existem antihipertensivos que não são diuréticos, né? E estes são utilizados para aquelas pessoas que têm problema renal, né? Justamente que não pode perder água, porque o diurético vai levar a essa perda de água. Então, o paciente já tem problema renal, ele não vai tomar um antihipertensivo que seja diurético. Aí o médico ele já passa um outro, né? Tá bom? O uso mais comum de diuréticos é feito para reduzir o volume de líquidos em doenças associadas à formação de edema e hipertensão. Eles são remédios muito potentes, atuam aumentando a carga osmótica do filtrado glomerular ou da urina inicial, que a gente já estudou lá naquela primeira etapa, tá? A maioria dos diuréticos causa perda importante do íon potássio. Olha essa observação aqui, cara. A maioria dos diuréticos causa perda importante de potássio, podendo levar a mudanças no meio extracelular, a câimbras e alterações cardíacas, né? Então, ó, só recapitulando aqui que ele falou, que os diuréticos, eles aumentam a quantidade, né? Eles aumentam essa perda de potássio, tá bom? Então, essa perda urinária desse potássio, galera, ele é muito maior com uma classe de diuréticos chamada de tiazídicos, tá bom? Quem é que entra nessa classe de tiazídicos? A hidroclorotiazida, né? E tem uma outra também, Gente, é um nome tão difícil. Clortalidona, coisa assim, né? Que são tiazídicos. Esses tiazídicos, eles vão justamente, devido à sua ação mais prolongada, eles vão dificultar, né, os mecanismos que vão reter o potássio. Como eles dificultam o mecanismo de retenção de potássio, eles vão acabar eliminando, né, vai acabar havendo uma perda importante de potássio. Tá bom? Isso acontece muito com os tiazídicos. Professor. Oi. Seria clortalidona, né? Clortalidona, isso. Muito bem. Clortalidona e hidroclorotiazida, eles são da classe... Tá bom? Eles são da classe dos tiazídicos. Todos os medicamentos da classe dos tiazídicos levam à perda de potássio. Por quê? Porque eles vão, por meio de alguns mecanismos, não sei aqui de cabeça esses mecanismos, eles vão reter, eles vão meio que bloquear aqueles mecanismos que retêm o potássio. Bloqueando os mecanismos que retêm o potássio, automaticamente, esse potássio ele vai ser perdido. Ele vai ser liberado do organismo pela urina. Tá? E outra coisa, galera, uma observação. Em idosos não é bastante comum e não se deve ser empregado antihipertensivos que sejam diuréticos, né? E principalmente, né, porque idoso já tem um déficit, né, renal, já por conta da idade. Segundo, esses medicamentos, eles não devem ser, digamos assim, empregados à noite, né? À noite. O ideal é que seja evitado esse uso de diuréticos à noite, né? De antihipertensivos à noite. Justamente porque, galera, você não vai aguentar, você não vai conseguir dormir. Você vai estar toda hora indo no banheiro mijar. Né? Então, o uso de diuréticos ou o uso de antihipertensivos, que também são diuréticos, devem ser evitados à noite, porque se você não vai ter uma boa qualidade de sono. Tá bom? Você não vai ter qualidade de sono. Justamente porque você vai estar o tempo todo acordando para ir no banheiro. E é um saco. Né? Então, galera, só para fechar, você sabe que esses diuréticos, eles aumentam a quantidade de urina, né, eliminando justamente
o sal, que é o sódio, né? E a água do corpo, tá? Ele é utilizado em edema, vocês viram, né? Inchaços, e também, muitos deles também são utilizados até mesmo em falta de ar, né? O ideal, como eu falei para vocês, é ser evitado à noite. Galera, o assunto ele termina aqui, tá bom? Estudem para a prova, da parte de escritor, semi-escritor, tá fácil, tá bom? Não tá difícil. Fácil o assunto, não tem bicho de sete cabeças. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, tá tudo ok. Dúvida mesmo, só quando a gente conversar a responder a prova. Qualquer dúvida no enunciado da prova, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Vai tirar Professor, só não vai abrir a prova não, pra gente ver. Vou mandar. Eu vou mandar. Vocês vão receber, vocês abrem no aluno online, vai estar lá a prova. Eu não vou abrir aqui agora, não. Vocês vão começar a Pra que esse mistério, professor, que tá só entre amigos, vão começar rapaz. professor, revisa isso, revisa aquilo. Tá só entre amigos, pra esse mistério, rapaz. Diz logo aí tudo aí que tem de falar, logo, porque esse mistério tá todo mundo entre amigos aqui, velho. Não se preocupem não, vocês vão receber essa prova, galera. Se preocupem não. Professor, dê uma dica da prova aí, viu? Pra gente poder desenvolver bem as respostas e tirar um 10. Moço, eu só sei de uma coisa. Na prova do professor, a única coisa que eu vou acertar é meu nome. E se errar, pelo menos não. Galera, vocês vão conseguir cima dessa prova tão de boa. Vocês já sabem o que é que vai cair na prova. Vocês já viram. Diga o que é aí, ó. Bote a prova aí na tela aí. Eu falei, depois que você assiste, ela vai estar gravada, você reassiste de novo. Eu já Professor. Vai cair só mecanismo de tudo. Mecanismo de regulação de pressão, mecanismo de formação de urina, mecanismo de ventilação pulmonar, mecanismo de contração muscular, só mecanismo. Já falei que vai cair na prova. E é algo que vocês anotaram. Vocês anotaram tudo que foi de mecanismo, vocês já anotaram. Então, é o que vai cair. Só da segunda unidade, né? Só com qualificação de vocês. Contração muscular, cardio, respiratório e excretor. Eu tinha uma atividade, que era a atividade dessa semana, galera, que como não ia ter, né, eu ia até passar para vocês como uma atividade semanal, né, mas como não ia ter, era uma palavra cruzada. Bora responder ela, bora brincar um pouquinho com ela. Eu vou abrir aqui ela para vocês. Ela é só sobre sistema excretor. Professor, só me tire uma dúvida. Tiro sim. Em relação aos capilares e as veias, eles são em mesma quantidade relacionada ao nosso corpo ou não? Um tem mais quantidade que o outro? Questão de área. Não. A quantidade é exata, né? Os capilares, como eu falei para vocês, ficam lá nos tecidos. É quem vão intermediar essa leva de oxigênio e de nutrientes para o tecido, né? Então, não existe a quantidade assim, dizer, nossa, a mesma quantidade de veias. Não. Como eu falei para vocês, existem artérias que são de grande calibre, de médio calibre, de pequeno calibre, e arteríolas que são bem mínimazinhas, até chegar nos vasinhos bem pequenos, que são os capilares, né? Então, todo o oxigênio, todos os nutrientes que vêm pelas grandes artérias, passam pelas artérias de médio calibre, passam para as de pequeno calibre, passam para arteríolas, que são artérias bem minúsculas, até chegar nos capilares, lá nos tecidos. Pronto, chegou no tecido, entrou oxigênio, entrou nutriente, dali, aquele oxigênio já foi perdido pelas células daquele tecido, já realizaram respiração celular, né, e os nutrientes já foram consumidos por aqueles, né, por aquelas células do tecido. Aí aquela célula do tecido vai gerar gás carbônico, né? Aí aquele gás carbônico ele vai voltar, né, para o coração, né, justamente através, já no sentido inverso agora, né, através dos capilarizinhos que está lá no tecido, que passam para as vênulas, que são veias bem miudinhas, aí passam para
pequenas veias, veias de porte médio, para grandes veias, e chega ao coração, né? Então... Velocidade, professor? Não, aí também não existe uma velocidade, assim, de cabeça. Cada qual, da demanda de oxigênio, ou dependendo do que você está realizando. Por exemplo, se você estiver realizando um esporte, né, naquele momento, você vai precisar que suas células musculares realizem mais contrações possíveis, né? Até porque você vai estar correndo, vai estar se movimentando, consequentemente, aquela célula vai precisar de mais oxigênio para realizar aquela contração muscular, precisar de mais ATP, de mais energia para realizar aquela contração muscular. Então, o fluxo sanguíneo vai ser maior, a velocidade vai ser maior, né? Para poder, justamente, eu repor, né, o oxigênio, senão eu iria ter uma falta de ar durante um treino, né? Durante a atividade física, né? Agora, se você estiver dormindo, por exemplo, você dormindo, você não está realizando contração muscular, será que a velocidade vai ser a mesma? Não vai, você não vai precisar tanto de nutrientes quando está dormindo. Você não vai, as células do seu corpo não vão realizar tanta respiração celular quando você está dormindo, não vai. Professor. Mas essa velocidade nos capilares, professor, ele tem que ser baixa, né? Mesmo a gente está fazendo exercício para não acontecer o rompimento. Não seria isso? Mais ou menos isso, né? Por quê? Porque as células do tecido, falei para vocês, elas precisam estar mantendo suas funções vitais o tempo inteiro, né? Elas não podem ficar sem receber oxigênio, sem receber nutrientes, senão a célula morre, correto? Como eu falei para vocês, essa velocidade, ela vai depender do que a célula precisa, né? Dependendo de qual célula seja, se for uma célula muscular, se for uma célula de algum outro órgão, uma célula do músculo esquelético, se você estiver se movimentando no dia a dia, vai precisar mais de energia do que uma célula, vamos supor, caçar aqui um sistema, do sistema reprodutor, por exemplo, para formar um espermatozoide, sei lá. Não vai precisar da mesma demanda de oxigênio e de nutrientes, né? Então, a célula muscular, como é uma célula que está em bastante atividade, né, ela vai ter que precisar de aporte de oxigênio, de aporte de nutrientes para gerar ATP o tempo todo, né? A célula tem que se manter viva. Professor, mas essa velocidade e a pressão, elas vão ser sempre a mesma ou elas podem ser diferentes em alguma ocasião? Não, vão ser diferentes, galera. Até porque vocês sabem que as artérias, por exemplo, de grande calibre, ela tem uma pressão maior, né? A pressão é maior, as artérias de grande calibre, elas têm uma pressão maior. Então, a pressão nessas artérias que são de grande calibre, né, a aorta, por exemplo, a artéria pulmonar, a pressão é maior, porque eles vão, devido a esse espessamento, né, da artéria, então a pressão é maior. Na veia, por exemplo, veia que são vasos mais estreitos, a pressão é menor, né? Então, quando, por exemplo, na volta, né, do ciclo, da grande e da pequena circulação, né? Quando as veias estão carregando gás carbônico, a velocidade é menor, né? Até porque as veias, elas são vasos mais estreitos, a pressão ela é um pouco menor, tá bom? É por isso que eu até falei para vocês que quando você quiser matar alguém lá na horta, a pressão é tão grande que o sangue ele sai jorrando, né? Então, vasos que são de grande calibre, como artérias, a pressão sempre vai ser maior, tá? Maior e muito do que os capilares. Nos capilares a pressão não precisa ser grande. Por quê? Porque o oxigênio e os nutrientes já chegaram ao tecido. Para que eu vou botar pressão ali? Não precisa, né? Eles não vão, como se diz, carregar para outro lugar. Já chegou no tecido, já chegou no objetivo final. Então, pronto, chegou lá, os capilares vão apenas levar, digamos assim, os capilares do tecido, eles são permeáveis. Então, o oxigênio e os nutrientes que estão nesses capilares, são permeáveis, vão passar por meio da membrana dos capilares para o tecido em si, né, para as células daquele tecido. É porque eu imaginei assim, que se a pressão ela for máxima, consequentemente a velocidade também seria. Se ela for mínima, a velocidade consequentemente seria mínima também. Justamente. Aí, como eu falei para vocês, aí, ó, no caso da veia, se a pressão é pequena, a velocidade é pequena, né? Se
as grandes artérias, a pressão é maior, a velocidade vai ser maior. Então não tem essa questão da pressão ser maior e a velocidade mínima. Não. É proporcional, né? Velocidade maior, viu? Certo. Se vocês lembrarem, quanto maior a pressão arterial, maior o fluxo sanguíneo. Viu? Mais alguma dúvida, galera? Professor, quando a gente fala de área na circulação, a gente está se referindo a quê mesmo? Vamos falar Capilares, veias? de área? É. Como assim? A área da circulação. De área? Cara, a área da circulação? Como assim, Nayara? Tá querendo dizer, Nayara, na questão do orifício, a aorta ela é maior, ela tem uma pressão maior, seria isso? Ah, é? Não tô tentando entender o que é a área. Como assim a área pra ti? Área. Acho que é a área onde ocorre a passagem do sangue. E tem uma área maior e uma área menor, né? Como assim? Sejam mais específicos. Tipo, nas veias. Tem umas veias menores. Ali a área é menor. Os capilares já tem uma área maior. Não, os capilares têm uma área menor. E a aorta já é maior. Hum. Acho que é isso que ela tá querendo dizer. Aí isso aí, o que é que tem a ver a área? Era só uma dúvida mesmo. Só para ver o conhecimento geral. Mas o Felipe tirou a dúvida. Ah. Viu? Obrigada. Mais alguma coisa, galera? Vocês queiram comentar? Bora lá fazer esse joguinho aqui de caça-palavras. De caça-palavras, palavras cruzadas. Deixa eu só... Professor, você vai colocar sua prova hoje no sistema ou não? Vou assim que eu terminar a aula, né? Mais ou menos até 12 horas, você já pode entrar no sistema, tá? E vai estar a prova lá, tá bom? Então, mais ou menos até 12 horas. Assim que eu terminar a aula, eu vou colocar, né? Porque demora esse tempinho para poder eu anexar no sistema. Mas, questão de 10 minutos, terminei a aula, questão de 10 minutos, eu já vou colocar no sistema, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Ó, temos aqui, né? Vou diminuir aqui um pouquinho a área, pronto. Vocês podem observar aqui, ó. Primeira palavra, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Bora lá ver as dicas. Primeira. Bora lá, quero todo mundo participando aí. Primeiro. Temos quantos alunos aqui? Deixa eu olhar aqui, eu vou citar o nome. Deixa eu olhar aqui. Pronto, temos 9, aproximadamente certinho. Bora lá. Começando contigo, Carla, viu? Não responda, somente a Carla vai responder. Tá bom? Bora lá, Carla. Primeiro toca. Primeira palavra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Hormônio liberado pelas glândulas suprarrenais, olha aí, ó, suprarrenais, nos casos que precisamos aumentar o volume de líquido no sangue, que leva à reabsorção de sódio, falei ainda agora, viu? Reabsorção de sódio, tá bom? E, portanto, de água. Que hormônio é esse liberado pelas suprarrenais, que se encaixa aqui? Aldosterona? Muito bem, Carla, parabéns. Quero um ponto, professor. Aldosterona. Aldos.
ampliar, fica melhor para digitar. Amplia. Aldosterona. Vão conferindo aí, galera. Estou digitando correto aí. Aldosterona. Pronto, aldosterona. O 2, palavra 2, tem 1, 2, 3, 4, tem 6 letras. O 2 vai para, deixa eu ver aqui. O 2 vai para tu, Felipe. Vai lá. 2. 2. Dica 2. A concentração deste íon no líquido extracelular aumenta quando comemos a comida muito salgada. Para controlarmos esse aumento, devemos aumentar a ingestão de água. Que íon é esse? Como é que é? Volta bem. Pera aí. Pera aí, eu acho que tem que ver bem aqui. Tem essa letrinha não, galera. Pera, deixa eu corrigir bem aqui. Aqui tem esse quadradozinho não. Tirar. Tem um a mais. Pronto. Bora lá. A concentração deste líquido extracelular aumenta quando comemos uma comida muito salgada. Para controlar esse aumento, a gente bebe muita água. Que íon é esse? Sódio. Muito bem. Galera, eu não vou botar acento, porque é palavra cruzada, tá bom? Você sabe que sódio tem acento no primeiro. Sódio. Pronto. O 3, deixa eu ver aqui, o 3 tem quantas palavras? Ou quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Quem vai dar o 3 aqui vai ser a Francine. Bora lá, Francine. Palavra 3. A 3. Medicamentos que aumentam a quantidade de urina, eliminando sal e água do corpo. É utilizado no tratamento de inchaços e falta de ar. Que medicamentos são esses? Diuréticos. Muito bem. Diuréticos. Essa turma é muito inteligente, rapaz. Mas não vou botar acento, viu, galera? Só lembrando. Então, não vou botar acento. Diurético tem acento no E. Não vou me matar com ele. Ainda bem computador, né? Que eu vou fazer no computador, as palavras corrigem, né? Não vamos matar o português, não, viu? Assassine nossa gramática, não. Diuréticos. Item 4. 4 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 letrinhas. O item 4, quem vai me responder vai ser o João Paulo. Bora lá, João Paulo. Ele saiu, foi beber água, professor. Bora lá. Ó, tá fácil. Tá fácil essa aqui, ó. Etapa da formação de urina em que algumas substâncias presentes no sangue e que são indesejáveis ao organismo são absorvidas pelas células do túbulo contorcido distal. Após toda a extensão do túbulo néfrico, a urina está formada. Então, ela é conduzida até os ureteres, que a levarão até a bexiga, onde permanecerá até sua eliminação. Que etapa é essa? Muito fácil. É a última etapa, cara. Sei lá, professor, qual que etapa é? Qual é a última etapa da formação de urina? Lascou. Bora, lembrando aí, vai lá. Calma, professor. Eu estudei isso aí, mas eu não lembro a última etapa. Posso responder? Vai lá, Naya. Muito bem. Secreção, é a última etapa. Você vai secretar a urina para o meio externo. Dá uma lida, João Paulo, você vai cair na prova. Pois é, eu estudei já isso aí, mas não tô lembrado de negócio de última etapa, não. Não sei por etapa, não. Eu sei o processo aí tudinho, as etapas não. Não, poxa, tem que saber, saiba o nome de todas as etapas. Eu sabia, eu estava brincando com o senhor. Próximo. Próximo é a palavra número 5. 5, cadê a 5 aqui? Então, chega. É só 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras.
Quem vai me responder não é Nayara o nome, né? 6 letras. Quem vai me responder vai ser a Keila. Bora, Keila. Cadê? 5. É a unidade funcional do rim, ou seja, a estrutura responsável pela formação da urina nesses órgãos. Meu nome da unidade funcional do rim que a gente viu na primeira aula. Começa com N. Olha, derrubei até a panela. Néfron, tá certo ou tá errado? Muito bem, arrasou. Keila. Aí tá fazendo Olha, comigo, professor, você não me pergunte mais, não. Eu tô de quarentena, viu? tá fazendo almoço. Menina prendada fazendo almoço. Meu Deus. Será que essa comida presta, minha gente? Ou é só gororoba? Eita, Keila. Bora lá, o 6. O 6 tá muito fácil. Vai lá, João Paulo, o 6. Vai lá, faz tua rendição aí, o 6. São 2 órgãos com tamanho aproximado a uma mão fechada em formato de feijão. Filtram e excretam os dejetos presentes no sangue, além de formar a urina. Que órgãos são esses? Esse é moleza, hein? João Paulo. Bora, João Paulo. Que são aí, cara? Agora ele saiu para beber água mesmo, só pode. Ah, meu Deus. Bora lá. Não sabe, né, galera? Que palavra é essa? Isso. Isso. Fácil. Dica 7. Quem vai fazer a 7 aqui? A Mariana. Bora, Mariana. 7. 7 tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letras, a 7. Neurônios que fazem a hipófise liberar o hormônio ADH quando os quimiorreceptores detectam que o sangue está muito concentrado. Eu falei hoje na aula. Alguém sabe que neurônios é esse? Que até tinha na figurazinha que eu falei. Ariana? Que arriscar passa. Não sei, professor. Bora lá, vou falar isso aqui para vocês. São os neurônios supra-ópticos, tá bom? Supra o quê, professor? Ópticos. Tá. Neurônios supra-ópticos. Eles que vão detectar, viu? Vão detectar justamente, vão detectar justamente, aliás, eles que vão ativar a resposta para a liberação de ADH. Deixa eu botar até aqui no slide para vocês verem. Vou ativar aqui o slide. Vixe, sumiu aqui. Olha aqui o slide. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Viu, ó? Tá aqui, ó, os neurônios supra-ópticos, tá bom? São eles que vão levar, né, assim, mais precisamente, essa liberação de ADH, tá? Os neurônios supra-ópticos. Professor, Tá? Oi. mas quem manda liberar essa coisa é a hipófise, né? A hipófise é quem libera. Os quimiorreceptores vão detectar a presença, ou a baixa, ou a alta, né? Justamente de sódio no organismo, né? E vão fazer com que haja essa liberação de ADH, né? Através justamente dos neurônios supraópticos. Viu? O 8. Quem é o 8 aqui? Bora lá, Nayara. O 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letrinhas, o 8. Etapa da formação. 8 letras. Etapa da formação de urina. Eu acho que é 8.
que ocorre na cápsula glomerular e é um processo passivo. Caracteriza-se pela saída do filtrado do plasma do interior do glomérulo para a cápsula. Isso ocorre em virtude da alta pressão do sangue nesse local, em torno de 70 a 80 milímetros de mercúrio, nos capilares do glomérulo, fazendo com que parte do plasma passe para a cápsula de Bowen. Que etapa é essa? Filtração. Isso, que é a primeira etapazinha lá, formação de urina. Nono. Deixa eu ver aqui quem vai falar aqui o nono. Ver aqui. Bora recomeçar de novo. Vai lá, Carla. Nono. Líquido orgânico que contém substâncias metabólicas a serem eliminadas, que se formam nos rins, é coletado na bexiga e depois expelido pela uretra. Tá muito fácil. Que líquido é esse? Quantas letras é, professor? 5. Que líquido é esse que é excretado pela uretra? Não sei. Eu sei. Que é o excreta pela uretra. Todo dia, todo mundo excreta pela uretra. Ah, urina. 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 Por último, né? Então, a urina, ó, líquido orgânico. Orgânico por quê? Porque contém substâncias, né? Como a gente viu, tem glicose, tem água, tem carboidrato, né? Que é a glicose, tem aminoácido, tá bom? Etapa da formação de urina, em que o filtrado resultante da etapa da filtração, ou seja, depois da filtração, apresenta substâncias que são bastante importantes para o organismo e devem ser reabsorvidas. Ocorre no túbulo néfrico, principalmente nos túbulos proximais, e é importante para evitar a perda excessiva de substâncias, tais como água, sódio, glicose e aminoácidos. Esse processo é responsável por determinar como será a composição final da urina. Que etapa é essa? Hein, galera? Reabsorção. Reabsorção. Absorção. Fácil, né, galera? Formamos o nosso caça-palavra, tá? Muito fácil, tá bom? Sistema escritor é fácil, viu, galera? O prof podia ser só isso. Aí, mais fácil que isso, só mamão com açúcar, viu, gente? Muito fácil. Vou interromper aqui o compartilhamento. Galera, eu vou postar a prova agora, neste exato momento. Tá? Vou postar a prova agora, neste exato momento. Travou. Professor, eu queria só fazer uma pergunta à parte aqui das aulas. Como é que é gerado um link aqui nesse programa, nesse aplicativo? Como é que é gerado um link? Sim, para fazer, porque eu baixei esse aplicativo, só que só funciona para receber. Porque assim, tu tem que criar uma conta master, sei lá como é. Acho que ele é pago, pelo que eu vi. Assim, a parte de você controlar, comandar. Acho que é pago. Não sei não, a gente só recebeu dos coordenadores, né, da direção, os links.
Galera, os outros alunos já vão entrar, viu? Eu vou postar agora a prova, tá bom? Vou encerrar aqui a aula, tá bom? Um abraço para todo mundo, viu? Vou colocar a prova agora aqui. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Combinando amanhã. 7, né? Isso, amanhã às 7h10, tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Até amanhã. Prova. Peraí, galera. Pera. Tirar o print. Pera. Pronto, tirei. Tchau. Tchau. Ei, Fran.